Todos, sejam bem-vindos à Casa Espírita. Ficamos muito gratos por terem disponibilizado o vosso tempo em vir passar aqui a tarde connosco. Hoje temos mais um tema, como é habitual todos os sábados. Daqui a pouco já vou dizer qual é o tema. Para muitos, com certeza, já consultaram as nossas redes sociais e saberão antecipadamente qual é a temática. Cumprimento também os amigos do lado espiritual, que aqui estão presentes, também no mesmo sentido de aprendizagem, que é aquilo que nos faz reunir aqui os sábados. Aprender mais um pouco e ver o resultado da nossa palestrante, Maria José, que já é habitual cá nos apresentar temas muito interessantes. Mas antes de iniciarmos propriamente o nosso trabalho, costumamos, não como ritual, mas como forma de harmonizar o ambiente, fazer uma prece, que é uma conversa simples com Deus, que é harmonizarmos o ambiente, de forma a podermos também ajudar a palestrante a que os bons espíritos possam intuí-la, a passar a mensagem a todos os companheiros que estão aqui e também para os que estão lá no exterior, que nos seguem através do YouTube, quando a palestra lá for colocada, e diretamente aqui no Facebook, que depois no fim poderão colocar as vossas questões e se por qualquer dúvida deixam lá um comentário e depois, se não tivermos tempo de responder, mais tarde responderemos via SMS. Bem, então vamos então encerrar os nossos olhos, concentrar-nos na música e então pensar no nosso guia que nos acompanha para todo lado e pedir-lhes que nos ajude a concentrar-nos neste espaço, a sintonizar-nos com Jesus e com os bons espíritos, para que Ele esteja presente e nos ajude a abrir a nossa mente, para que possamos, neste espaço que temos à nossa frente, que possamos aprender mais um pouco e interiorizarmos os conhecimentos para podermos ser cidadãos e melhores homens no mundo, podermos levar esta mensagem a todos aqueles que estão connosco, nas nossas casas, os nossos lares, a nossa família, os nossos amigos, com as pessoas com quem a gente trabalha nos nossos empregos, e de certa forma levar a energia para os locais onde a gente anda, espalhar essa energia que aqui vamos receber à Casa Espírita. Bem-ajam, amigos, e vamos então apresentar aqui a Maria José, que já todos conheceis, que vai trazer um tema que é a preguiça, mas não tenham preguiça de ver a nossa palestra, tá bom? Até já. Obrigada, João. O rato está com preguiça, fugindo. Acendei aqui o lâmina. Então, boa tarde a todos. Mais uma vez agradeço a oportunidade de poder estar aqui a partilhar mais uma vez os temas de Joana de Anjos. E hoje realmente não é só a preguiça que vamos falar, é o vazio existencial e a falta de coragem. Bom, isto já são temas que já foram aqui falados, portanto isto hoje é uma revisão da matéria. Portanto, como sabemos, também já sabemos, portanto, são temas contidos no livro Conflitos Existenciais, que faz parte da obra psicológica de Joana, todos nós também já conhecemos Joana de Anjos. E neste livro, Conflitos Existenciais, como podemos ver, portanto, cada um destes temas, isto relembrando, também já aqui foi falado, cada um destes itens corresponde a um capítulo do livro. Portanto, é uma obra em que Joana trata, por exemplo, do tabagismo, da toxicodependência, da culpa, do alcoolismo, enfim, e da preguiça, da coragem, do vazio existencial e do amor. E agora podemos questionar porquê que Joana coloca a coragem e o amor nos conflitos existenciais, neste livro.
precisamente porque a falta de amor e a falta de coragem podem levar a conflitos existenciais e podem criar um quadro patológico. Portanto, daí a atenção. É um livro muito interessante, que eu aconselho a sua leitura. E então vamos começar pela preguiça. Portanto, este animalzinho também já aqui foi apresentado, eu também já o aqui apresentei, é um mamífero que habita sobretudo as florestas da América do Sul e é assim chamado por ter efetivamente um comportamento muito lento e um metabolismo também muito lento e hábitos muito solitários. Portanto, devido precisamente ao seu lento metabolismo. Só que, enquanto neste animalzinho o facto de ser preguiçoso faz parte da sua natureza biológica, não tem outras implicações, já no ser humano a preguiça vai ter outras implicações. E então, não só a nível da própria saúde mental, física e espiritual, mas também a nível de responsabilidade social que aqui foi falada. Social e moral. E porquê responsabilidade social e moral? E então vamos ver. Como diz Joana D'Anjos, ninguém cresce ou se desenvolve em estado de paralisia. Quando eu paraliso, passo a ser um peso para o contexto social. Pois estou a usar de forma equivocada as energias que deveriam estar ao serviço da própria vida. Ou seja, não estamos a utilizar devidamente os recursos que nos foram facultados para a nossa própria evolução. E vamos passar aqui pelo Evangelho, segundo o Espiritismo, que nos diz, portanto, se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez o trabalho de uma necessidade. Portanto, isso é responsabilidade social e moral. Então, responsabilidade social, sim. Quando alguém deixa de fazer a sua parte, outra pessoa terá que fazer no seu lugar para que as coisas se harmonizem. Então, quando eu não trabalho, outro terá que trabalhar. Obviamente que há exceções, e Joana aponta isso, doenças, limitações físicas, mentais, enfim, uma série de situações. Portanto, tal como numa orquestra, se um dos componentes, e aqui temos o pianista, cada um o seu, deixar de fazer a sua parte, obviamente que haverá aqui uma área de lacuna. Porque todos, sem exceção, são peças fundamentais nesta orquestra que é a vida. Então, se o pianista deixa de tocar, a música será outra, não é? Então, e todos, sem exceção, precisam estar muito bem preparados e alinhados entre si para o sucesso do concerto. Até é isso que se diz, isso fala na responsabilidade social e moral, porque tem implicâncias com os outros, não é só connosco. Então, a preguiça ou propensão para não trabalhar, para a inatividade, para a negligência, para a moleza, é desvio de conduta, que merece maior consideração do que aquela que lhe tem sido oferecida. Portanto, não é uma preguiça aguda, isto é realmente, pode levar a casos patológicos mais graves. Então, a preguiça só é natural quando se expressa como efeito de algum tipo de cansaço ou mesmo necessidade de repouso. Portanto, tudo dentro desse âmbito, todos temos direito e, enfim, necessidade de repouso para a recomposição das forças, entusiasmo para a luta existencial, como nos diz a Joana. Mas, todavia, quando se torna prolongado o período reservado para o refazimento das energias, optando-se pela preguiça ou pela comodidade, que se nega às atitudes indispensáveis ao progresso, portanto, é agilizando que progredimos e evoluímos, apresenta-se como fenómeno anómalo de conduta, desvio de conduta, como falava a Joana. Portanto, não se evolui em estado de paralisia, podendo mesmo adoecer-se, como há bocado falava a Paula. Então, é normal. Num estudo antes, pronto. É normal a aspiração por conforto e descanso, no entanto, não são poucos os indivíduos que se lhe entregam sem que apliquem esforço físico ou moral para o superarem. Portanto, é normal que se descanse e que possamos recompor e refazer o nosso cansaço. Então, a entrega à ociosidade torna débil o caráter do paciente, do indivíduo, impedindo de realizar qualquer esforço em favor da recuperação. Então, precisamente porque o indivíduo se desviou
do propósito maior da vida, que é precisamente a sua autorrealização. E então, e lentamente, essa conduta, mantermos-nos, portanto, nesse estado de preguiça, vai-se fazendo enfermiça, gerando conflitos psicológicos em face das ideias perturbadoras, tais como, por exemplo, de que não se é pessoa de valor, de que nada acontece de favorável, de que não se tem merecimento. Portanto, é toda uma lamentação. E estas monoideias, estas ideias circulares, portanto, que são repetitivas, podem desencadear processos viciosos, vícios mentais, que acabam até por levar à autodestruição. É isso que nos esquecemos, não é? A preguicite, começamos a achar que, enfim, só queremos descansar, mas depois pode... Então, a preguiça mina a autoconfiança e destrói as possibilidades de pronta recuperação. Portanto, atenção, porque a preguiça vai se instalando muito silenciosamente e vai minando a vontade e a autoconfiança. E então, esse tormento que se avoluma transforma-se em pessimismo, que leva cada vez mais a situações de negatividade. Cá está, perde-se a vontade e a coragem de retomar o caminho, não é? Deixa-se de ver a luz ao fundo do túnel. E então, e em razão desse pessimismo, que vai tomando conta do indivíduo, a sua convivência vai se fazendo difícil e o seu isolamento mais o atormenta. Então entra a autolamentação, passa a constituir-lhe uma ideia fixa, uma monoideia, e depois passa também a culpar as demais pessoas por não se interessarem em auxiliá-lo. E pode surgir este tipo de diálogo com os mais próximos. Você não sabe o que eu sinto e certamente não acredita no que se passa no meu mundo íntimo, pensa que estou fingindo, enfim, há todo este tipo de... Quer dizer, a pessoa esquece de que estamos a culpar o próximo, o outro, e a responsabilizá-lo por aquilo que se passa dentro de nós. Portanto, o problema e a cura estão dentro de nós, não é no outro. Então, e com este tipo de pensamentos e monoideias, vamos criando uma realidade na qual passamos a acreditar. Então, como diz Joana, não é? Nós somos os arquitetos da nossa própria vida e do nosso destino. Por isso, Joana, aconselhar como terapia preventiva o autoconhecimento, este exercício de autoanálise, prestar atenção às nossas reações, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, estados da alma, estados emocionais. E então, neste esquema, podemos ver o caminho que leva a um sentimento, como é que ele pode chegar e transformar o destino. E então temos o sentimento como expressão da alma, portanto, é ele que dá a cor ao pensamento. Portanto, um bom ou um mau pensamento poderá originar, por sua vez, um bom ou um mau pensamento. Portanto, um bom ou mau sentimento poderá originar um bom ou mau pensamento. Portanto, reflete o estado vibratório da alma. Que depois, o pensamento é uma alavanca da alma. E então, quando eu penso, eu crio. E posso materializar em palavra e em comportamento. E quando eu crio e repito, portanto, crio hábitos mentais. E o hábito é um mecanismo repetitivo que passa a dirigir a nossa conduta. E se não houver esforço na mudança, poderá se transformar em gerador de conflito. Então, e assim se vai revelando também o nosso caráter, e assim se vai moldando o nosso destino. Portanto, desde o sentimento do nosso estado da alma, que pode realmente formatar o nosso destino. E como dizia Chico Xavier, começa hoje a criar o seu novo destino. Então, como nos diz Joana, a preguiça é a maneira equivocada de lidar com a energia vital, que se pode transformar em grave transtorno. Então, Joana vai analisar ou vai nos passar algumas ideias sobre as causas, o que sustenta a preguiça, e vai analisá-la sob 3 perspectivas. Primeiro, como sintoma psicológico. Portanto, no indivíduo preguiçoso pode existir uma personalidade sustentada, uma baixa autoestima, uma incapacidade de acreditar em si, um medo de mudança ou de avançar para novas experiências, fuga psicológica. Eu não sou psicóloga, portanto não vou entrar por aqui. E
uma inação prolongada poderá desencadear ou ser sustentada por um estado depressivo. E depois temos a preguiça, que também pode ser uma atitude consciente, assente num profundo estado de egoísmo. Portanto, e poderão, por exemplo, recusarem querer se disponibilizar-se para a vida, fuga à responsabilidade, não ter vontade de fazer as coisas, e poderão surgir expressões como esta: eu não posso, eu devo, mas não posso, não quero, aliás, na realidade não quero porque não tenho vontade, e assim vamos nos mantendo na zona de conforto. Não consigo. Não consigo. Não vou conseguir. E em qualquer destes cenários, Joana equaciona a possibilidade de influência espiritual, que é a base de muitos processos obsessivos, mais ou menos complexos. Existe muita literatura, portanto, Allan Kardec, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Ivone do Amaral Pereira, enfim. Mas também é o que nos diz Joana, nem todo o transtorno psiquiátrico é apenas de natureza orgânica, cá está. Na maioria dos casos é de natureza espiritual. E como nos diz Joana, é natural que um indivíduo preguiçoso atraia espíritos ociosos, por sintonia, por atração energética, que se comprazem sugando as energias animais do paciente, que, telementalizado, é conduzido a fases mais graves de vampirização. Eu não vou entrar por aqui, mas sabemos que a vampirização, portanto, é o estado mais grave, talvez, num processo obsessivo. Vamos só passar aqui pelo livro dos médiuns, o que nos diz sobre a obsessão, que é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. E então, neste livro, Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira, ela relata-nos que ela e o seu grupo de trabalho foi abordado por um dos elementos da falange, o Dr. Bezerra de Menezes, que entrou em contacto com eles e lhe diz o seguinte: cumpre ao homem, para evitar o distúrbio de tais influências obsessivas, habilitar-se para a harmonização com a luz, ou seja, com o bem. Para isso, ele possui a consciência, para além de uma experiência secular, se não milenar. Portanto, não é totalmente ignorante, não é? Já trazemos aqui uma longa experiência, já andamos cá há muito tempo, se não milenar, das gerações que o antecederam e cujo património de moral e sabedoria ele herdou para a sua orientação. Então, será necessário que o homem compreenda que, como parcela divina que é, veio ao mundo também para colaborar na obra de aperfeiçoamento do planeta em que vive. E essa colaboração certamente subentenderá auxílio às almas mais frágeis do que a dele, que gravitam ao seu lado nas peripécias da evolução. E então, este elemento da falange do Dr. Bezerra de Menezes continua então dizendo o seguinte: todavia, se ele prefere permanecer nas trevas do próprio egoísmo, permitindo livre curso aos instintos inferiores, negando-se a reagir contra as próprias tendências más, será envolvido pelas trevas, pois se harmonizou com elas. Já no homem honesto, sensato, prudente, sóbrio, amigo do bem, dificilmente ou jamais um assédio deste encontrará repercussão. Portanto, como sabemos, todos nós sabemos, ainda há pouco numa aula anterior a Paulo falou nisso, portanto nós atraímos por sintonia. Mas à medida que vamos trabalhando então pela nossa autorrenovação, pela aquisição não só de património intelectual, de conhecimento, que é fundamental, mas também moral. Então vamos então mudando o nosso estado vibratório e logo atrairemos outro nível de energias e a influência dos bons espíritos. E em sintonia com as esferas superiores, vamos entrando em estados de paz, de harmonia e saúde. Então, Joana pede-nos para estarmos atentos quando começamos a observar alguns interesses e indiferença pela vida, tédio, tristeza, falta de entusiasmo, falta de ideais, perda de sentido. Porque a preguiça vai se instalando silenciosa e progressivamente, sem darmos por ela. E muitas vezes está associada a um vazio existencial, que também já aqui foi um tema abordado.
Portanto, este é o livro da nossa vida, não é? E cada página é uma etapa que deveria estar a ser preenchida. E se nada escrevermos, temos páginas em branco. Portanto, não estamos a viver, não estaremos a dar continuidade à nossa história. E o que é que nos diz Divaldo Franco sobre o vazio existencial? Portanto, quando o ser humano perde o rumo de si mesmo, vivencia o vazio existencial. Portanto, perante um fracasso ou um drama na vida, surge o vazio, perde-se o sentido existencial da vida. E enquanto não estabelecermos uma meta para a nossa vida, vegetamos. Bom, e foi através de Divaldo Franco que eu conheci a obra do Dr. Viktor Frankl. E Viktor Frankl, também já aqui falei, foi precisamente há 2 anos que eu falei sobre ele. E então quem é o Dr. Viktor Frankl? É um psiquiatra austríaco, foi o prisioneiro da Alemanha nazi durante a Segunda Guerra Mundial. E ele diz o seguinte: o vazio é o sofrimento mais sofrido do mundo, porque a pessoa não tem nada a que se apegar. E nesse vazio que surge, por falta de motivação real para prosseguir, então aí vai derivar para outros conflitos, para conflitos que podem levar a quadros patológicos, como as drogas, o alcoolismo, o sexo, a depressão, enfim, todos aqueles itens que Joana de Anjos tem neste livro, Conflitos Existenciais, enfim. E também lembro-me de ter trazido este livro, ter falado nesta obra autobiográfica, O Homem em Busca de Sentido, escrito precisamente pelo Dr. Viktor Frankl, em que ele explica como sobreviveu a tanto sofrimento durante aqueles 5 anos que esteve prisioneiro. E então, na primeira parte do livro, ele narra as experiências que vivenciou e depois, na segunda parte, de uma forma muito sintetizada, ele explica os princípios da sua teoria psicoterapêutica que havia desenvolvido, portanto, ao longo da sua experiência clínica, antes de se tornar prisioneiro. E no campo de concentração acabou por ser o seu laboratório, portanto, onde veio a experienciá-la, a testá-la e a validá-la. E por isso ele, com toda a propriedade, dizer que a logoterapia é a minha teoria psicoterapêutica, porque foi precisamente desenvolvida por ele. Experienciou na primeira pessoa. Então, a logoterapia é o tratamento ou cura pelo sentido que se dá à vida. Logoterapia. E também procura neste livro explicar porque é que ele se ter distanciado das teorias psicoterapêuticas dos seus mestres, neste caso de Freud, que todos já ouvimos falar, e a sua psicanálise, dos seus mestres. Aliás, Sigmund Freud foi seu contemporâneo, mais velho, mas foi seu contemporâneo e seu mestre. E então explica o Dr. Viktor Frankl, enquanto na psicanálise o paciente tem que se recostar num divã, esta é uma das razões, obviamente, não vou aqui explorar tudo, para quem quiser pode consultar o livro. Então, enquanto na psicanálise o paciente tem que se recostar num divã e dizer-nos coisas que por vezes são muito desagradáveis de dizer, portanto, numa consulta de psicanálise tradicional, quem já experienciou, o terapeuta leva a pessoa a remexer no seu passado, a cutucar as questões mais dolorosas da sua vida e para poder chegar às causas do sofrimento. Já Viktor Frankl não nega de todo esta terapia, apenas a terapia à psicanálise, apenas considera que remexer no passado e nos processos antigos pode levar o indivíduo a entrar em processos muito dolorosos, como sentimentos de culpa, ressentimentos e criar quadros neuróticos de difícil saída. Então, a psicoterapia de Viktor Frankl, esta nova abordagem, ele vai levar o doente ou o paciente a concentrar-se no sentido futuro, a desenvolver projetos e a ter objetivos, a dar um novo sentido à vida. E depois, por outro, incentivar o indivíduo ou o paciente a dar uma nova interpretação ao sofrimento, se é que é possível dar uma nova interpretação. Mas, e porquê? Dar sentido à vida, como ele nos diz, é a principal força motivadora do ser humano. E acrescenta, trata-se de um sentido pessoal que ninguém pode oferecer e que é particular a cada um. Portanto, é pessoal e intransferível.
E, na realidade, foi o que ele fez durante a sua experiência com a sua própria vida. Portanto, ele, durante o tempo em que esteve preso, não deixou de criar objetivos, não deixou de desenvolver o seu projeto, que era esta também a logoterapia, porque o seu principal objetivo era poder voltar a reencontrar-se com a sua família, que também tinha sido presa em simultâneo. Então foi sempre esse o seu foco. Claro, quando se foi liberto, a sua mulher tinha sido, e a sua família tinha sido morta na câmara de gás. Mas foi sempre aquela meta, é reencontrar-se com a família. E então foi desta forma que ele conseguiu manter-se motivado num contexto de tanta atrocidade, e inclusive a ter motivado os seus companheiros. E diz ele que, enquanto prisioneiro e médico, ele aqui retirou algumas conclusões desta sua experiência, e diz ele que, no final da guerra, aqueles que haviam sobrevivido ao campo de concentração, como problemas emocionais, ele diz sem problemas emocionais, bom, tinham sido aqueles que haviam criado para si próprios um objetivo e que haviam dado um sentido futuro à sua existência. Portanto, tiveram fé, a esperança e não deixaram de fazer projetos para o futuro. E diz-nos também o seguinte: a intensificação da vida interior ajudava o prisioneiro a encontrar um refúgio do vazio, da desolação e da pobreza espiritual da sua existência. Por isso, Joana reforçar, eis porque a fé religiosa, o sentimento de humanidade, o respeito social, a vinculação idealista a qualquer expressão dignificadora do ser humano, tornam-se referências que se convertem em estímulo para não se perder o significado da vida. E então, e como é que Viktor Frankl fazia com os seus companheiros? Dizia ele diariamente: peço-vos uma coisa, façam a barba todos os dias possível, nem que seja com um pedaço de vidro, mesmo que o tenham que trocar por um pedaço de pão. Assim ficam com um aspecto mais jovem e o raspar deixará as vossas faces mais rosadas. Isto é uma situação extrema, mas nós diariamente precisamos fazer isto também. Não é? Ter preocupação connosco, com o nosso aspecto até, inclusive, não é só o aspecto interior, é o nosso aspecto exterior também, que também é importante. Então, algumas sugestões que Joana nos deixa. Podemos começar aqui por um autoquestionamento. Quantas vezes o cansaço ou a exaustão, o desânimo levam a este autoquestionamento? Porquê é que eu estou sofrendo tanto e desnecessariamente? Até quando suportarei esta situação? São questões que podemos autoquestionar. Então, quando se começa a sentir a preguiça ou uma falta de sentido na vida, começamos a sentir como algo enfadonho, monótono, cansativo, já são sinais de um querer mudar. Portanto, eu preciso mudar. E, inclusive, pode começar também a sentir alguma vergonha, este tipo de sentimento de vergonha pelo estado em que se encontra, constrangimento pela inutilidade existencial, até algum peso na consciência por não ter feito nada durante aquele tempo, ou pouco. E a pouco é-se estimulado a avançar, portanto, num sentido de uma mudança efetiva. E cá está a Joana: o homem e a mulher vazios necessitam de terapia própria para a recuperação da finalidade existencial. Basta tentar insistir até conseguir, quando não ajudado por um psicoterapeuta. E aqui entra o Dr. Viktor Frankl. Portanto, a psicoterapia unida à logoterapia, portanto, o tratamento da nossa problemática, mais o dar o sentido futuro, ter sempre projetos, objetivos, amenizam a situação, propondo um sentido natural à existência, com objetivos duradouros, que obviamente exigem esforços, e também é compreensível que haja recaídas até a fixação dos novos valores. Portanto, nunca desistir. E então, uma psicoterapia baseada em atividades bem direcionadas, a fim de que o paciente volte ao mundo real com nova disposição. Então, essa tal atividade bem dirigida, bem focalizada, mental e fisicamente, constitui estímulo eficaz nos mecanismos, não só orgânicos, e nos implementos mentais. Então, e aconselha
Isto é um conselho, as leituras edificantes, porque a leitura não apenas traz conhecimento, mas ajudará a mudar, portanto, a reorientar o campo mental e na alteração do pensamento e alterar também o estado emocional. A oração e a bioenergia, cá está a fluidoterapia e o passo, oferecem recursos inestimáveis. E depois procurar estabelecer profunda união com Deus. É a receita imperecível para o equilíbrio e a felicidade na vida cotidiana. Então, pela prática diária da oração e da meditação, conseguiremos atingir essa união com Deus, com a consciência cósmica. Portanto, sintonizarmos com a vibração superior. E Joana de Ângeles, então, é muito interessante que fala da disciplina e do treino constante que os monges tibetanos impõem a si próprios. E diz ela, monges tibetanos preocupados com a harmonia interior e com a superação das paixões primárias, recomendam o esforço da preservação da paz numa mentalização contínua e disciplinadora dos impulsos inferiores. E relata um caso particular de um monge tibetano que era tão rigoroso consigo próprio em controlar os seus impulsos primários que ele repreendia-se sempre que errava. Ele ralhava consigo próprio. E então é interessante porque realmente é preciso disciplina e muito autocontrole. Fui buscar aqui também um líder espiritual indiano, que também ouvi Divaldo Franco e Joana de Ângeles a falarem dele, portanto, Yogananda, que também já aqui foi falado, diz ele, destruam agora mesmo os desejos errados. Caso contrário, eles seguir-vos-ão, mesmo depois no corpo astral, portanto, no nosso corpo, romper o invólucro físico, depois passarmos para a vida espiritual. Mesmo que a carne seja fraca, como ele nos diz, a mente deve resistir. Se a tentação vos acometer com uma força cruel, superem-na. Com a análise impessoal, cá está, com tal análise, autoanálise, e a força da vossa convicção, a força de vontade, porque todas as paixões mentais podem ser dominadas. E Joana vai-nos falar na disciplina da vontade, tal vontade disciplinada. Portanto, ela tem que ser orientada mediante disciplina mental, um esforço bem direcionado, perseverança, paciência, autoconfiança e nunca desistir. Portanto, num trabalho que não deve ser interrompido. Então, eu refiro-me aqui só à perseverança, que é a insistência em alcançar os objetivos a que se propôs. Então, e depois também trabalhada com exercícios, cá está, de meditação, pensamentos elevados, de forma que se estabeleçam hábitos diferentes do comum. Portanto, que se altere os hábitos, que haja uma mudança. E a juntar ao querer e a ter vontade, há que ter coragem. Não apenas para lidarmos com as intempéries da vida, mas, sobretudo, com os nossos conflitos internos, com o nosso movimento evolutivo que exige esforço. Temos que sair, portanto, da zona de conforto. E por isso, Joana dizer que a coragem é um ato de bravura moral, mais do que bravura física. Então, a coragem, e continua dizendo neste livro Jesus e a Atualidade, que eu também aconselho, o primeiro livro da série psicológica, é muito, muito bonito, fala sobre Jesus. Então a coragem de viver deve ser treinada continuamente, vencendo as pequenas barreiras da timidez, dos receios, dos fracassos, dos complexos de inferioridade, e assim se vai fortalecendo o ânimo em cada pequena vitória. E depois também fala no homem da coragem e do homem temerário. Portanto, o homem de coragem é aquele que espera, confia e age no momento próprio, enquanto o temerário é precipitado, é impiedoso e irresponsável. E vamos ver. E Joana vai buscar então os exemplos de figuras históricas como de Jesus, de Judas e Simão Pedro. E diz ela o seguinte: examine-se a coragem de Jesus no desempenho da sua tarefa e a falta de coragem que tanta falta fez a Judas e a Simão Pedro, talvez mais capacitado para as lutas externas. Então, Joana procura analisar psicologicamente a postura e o comportamento de Jesus, que apresenta-se como um exemplo, portanto, de coragem, característica que já caracterizava a sua personalidade, mas também analisa a falta de coragem dos seus apóstolos Judas e Simão Pedro, que, contrariamente a Jesus, falharam pela impulsividade
pela falta de maturidade e falta de coragem. Características ainda naturais, enfim, naturais no estágio evolutivo em que se encontravam, que ainda estavam preocupados com as questões mundanas, do ego, do orgulho, do poder, enfim. Mas há aqui uma nota muito importante. Este tipo de análise que Joana faz não é no sentido de serem julgados ou criticados, mas numa perspectiva objetiva, científica, de analisarmos isto de uma forma científica, de forma que também possamos entender o que ainda nos aproxima e afasta deste tipo de reações e atitudes. Portanto, isto é autoconhecimento, autoanálise. E então, o apóstolo Mateus relatou o que aconteceu a Jesus enquanto se encontrava no Jardim das Oliveiras, acompanhado pelos seus discípulos. Quando chegou Judas, junto com um grande bando armado de espadas e cacetes, enviado pelos sumos sacerdotes. E aí chega Judas. Ele se aproximou de Jesus e disse: "Salve, mestre", e o beijou. Então sabemos da história, não é? Que Judas entregou Jesus aos romanos, que o levou à morte, e Jesus já havia feito previsão sobre que isto iria acontecer. E então Jesus questiona: "Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem?" Amigo, faz o que tens a fazer, e se é a mim que procurais, deixai que estes se retirem. Então, Joana também analisa Judas desta forma. Judas, sem coragem para superar-se, traiu-se, traindo, e fugiu ao dar-se conta do delito praticado, buscando o suicídio. Portanto, a falta de coragem, o arrependimento, o peso de consciência levou Judas à fuga e a buscar o suicídio. Por seu turno, quando os soldados se aproximaram de Jesus para o prender, Simão Pedro, num ato de impulsividade, sacou uma espada e agrediu desnecessariamente o escravo do sumo sacerdote Malcos, decepando-lhe a orelha. E logo Jesus ordenou: "Deixai, basta, ponha a espada na bainha, pois quem toma da espada, pela espada morrerá." E tocando na orelha do soldado, curou. Então Joana também vai analisar este gesto de Simão Pedro. Portanto, o gesto de Simão Pedro, considerado como de coragem, apenas significou reação de medo e impulsividade, enquanto Jesus permanecia sereno, sem qualquer tipo de agressividade. Mais tarde, Simão Pedro irá também negar Jesus, e sabemos que ele negou 3 vezes, quando é solicitado a dar testemunho. E a explicação de Joana: Pedro demorava-se em seu processo de autorrealização. Só mais tarde, amadurecido, com coragem moral, entregou-lhe a vida. Portanto, Pedro, ao contrário de Judas, acabou por vencer as suas limitações, dando a sua vida por Jesus. Superou-se pela coragem, após ter sentido vergonha em o ter negado, e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, Joana vem-nos dizer o seguinte: Jesus jamais se deixou atemorizar ou desviar-se do objetivo para o qual viera, porque tinha bem clara a missão que trazia. Sempre soube ultrapassar todas as barreiras humanas com especial sabedoria, de forma digna, correta e destemida. Por isso, Joana, nos dizer: toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. E eu vou fechar aqui o trabalho, esta apresentação, com um pequeno vídeo, um pequeno trecho de uma gravação que o João Paulo Ferreira fez para a Federação Espírita Portuguesa na altura da pandemia, e eu penso que faz sentido. Portanto, vamos só ouvi-lo. Não está, não. Estamos quase a ouvi-lo. Estamos quase a ouvi-lo. Há bocado ouvi-lo. Quando tudo à tua volta parece simples de dominar, pense que a sua fortaleza está dentro do seu coração.
deixar o fogo da vida se apagar. Não mate a sua vida aos poucos e não perca o ânimo. Não perca a alegria de viver e de enfrentar os desafios, que é justamente nos momentos mais difíceis que você descobre ser mais forte do que alguma vez foi capaz de imaginar. Fica aqui. Vou agora tentar, desculpem, já vi onde é que estava o coisinho do som, vamos ver se consigo aqui. Repetir, não é? É pena. Ele não estava no máximo, mas também é por pouquinho. Então vamos voltar, porque ele está mesmo no máximo em todo lado. Quando tudo à tua volta parecer desmoronar, pense que a sua fortaleza está dentro do seu coração. Não deixar o fogo da vida se apagar. Não mate a sua vida aos poucos e não perca o ânimo. Não perca a alegria de viver e de enfrentar os desafios, que é justamente nos momentos mais difíceis que você descobre ser mais forte do que alguma vez foi capaz de imaginar. Então fica o desafio, já fomos todos ao treino, não é? Já treinámos todos, é um desafio. Não consigo ver. Desculpem. Ok, pronto, agora já foi um desafio conseguirmos ouvir o João. Ouviram? Conseguiram ouvir? Com dificuldades, mas foi um desafio, portanto estamos todos muito estimulados. Tá, ok. Pronto. Finalizo com este desafio. com este desafio que nos foi agora lançado. Existencial. Já começámos aqui a ser estimulados para vermos melhor. Agora aproveitamos, olha a Maria José querer me dar um lugar. Não. Aproveitamos que a Maria José está cá para, se tivermos alguma questão, alguma partilha, alguma dúvida, podermos agora falar com ela. Se ele souber responder. Claro que sim. Eu não é uma pergunta, mas é de facto uma reflexão. Porque logo que o tema começou a ser desenvolvido, eu até tomei algumas notas e mais tarde a palestra desenvolve um tema. E uma delas é precisamente a preguiça ser muitas vezes um motivo do desinteresse pela vida, porque eu conheço pessoas que não é que elas sejam preguiçosas, mas como perderam o interesse pela vida, já não lhes interessa tanto faz assim como assado, não tem estímulo, é a falta de estímulo que leva efetivamente a não se interessarem em fazer as coisas. Às vezes é ter um sintoma de depressão. Quando a pessoa está efetivamente com uma depressão, até nem as coisas mais básicas, a começar pela sua própria higiene, a começar pela comida, pelo sono, tudo isso é tudo relegado para o segundo plano, que pode ser visto por muita gente que não está dentro do conhecimento dos sintomas de uma depressão, ser considerado preguiça. E ao fim e ao cabo vai muito mais além da própria preguiça. E a Maria José abordou isso na palestra, lá está, pela voz da Joana Dantas. Pois, precisamente. E quando se pergunta o que é que move, o que é que gosta, quais são os seus objetivos, o que é que a motiva, não tem a resposta. Precisamente porque já não tem nada que motive. Não tem, é o vazio. Nada que motive, é o vazio. E depois vem julgamento social, porque as pessoas não fazem a correlação disso com a depressão e fazem a correlação com a preguiça. E a pessoa é preguiçosa, a pessoa é desleixada, porque automaticamente há o julgamento social. Isso já são sintomas pode haver, não é? É a nossa falta de capacidade de nos colocarmos no lugar do próximo. Se nós tivéssemos essa capacidade, saberíamos entender. Mas há que também analisar a preguiça como um facto que realmente é o que diz Joana Dantas. Pode ter subentendido já um processo depressivo, outras razões, também pode ser puramente egoísta, a pessoa não querer fazer, pode ser de uma forma racional, pensada. Essa é que é a verdadeira preguiça. Eu não faço porque não me apetece. Não faço porque não quero. Eu não estou para isso. Mas estou feliz da vida, mas não me apetece fazer nada. Isso é que é a verdadeira preguiça.
Mas essa reflexão da Dona Conceição foi muito importante neste Claro, momento. claro. Porque realmente isso normalmente, e integrado exatamente no aspecto social que a Maria José aqui falou, vem o julgamento social. E as suas consequências que vai agravar o problema depressivo da própria pessoa. Já tem. Isto é tudo lembretes para estarmos atentos. Isto é para estarmos atentos. Às vezes não assim nem se sente-se incompreendida e mais se fecha e mais entra naquele ciclo de depressão e de... Muito bem. A falta de E falta de identificação é autoestima. perigosa, muito perigosa. Muito Mas depois, a partir do início, vai o resto. Exatamente. É mesmo. Então, pronto, se calhar agora que já estamos aqui em formato de debate quase. Mas há aqui um aspecto que eu achei que é importante também referenciar. Mesmo no ato das dificuldades e da inexistência de soluções, se a pessoa mantiver a fé, ela consegue encontrar a luz ao fundo do túnel sempre. Há sempre soluções. Há sempre solução Não para há tudo. inexistência Até porque isso solução. já é uma designação que nós trazemos para esta encarnação. De certa forma, temos que passar por dificuldades, mas temos que ter a capacidade de dar a volta. Bem, Mas também depois, as pessoas com quem a gente se rodeia, muitas vezes até nos ajudam muito. autodestroem-nos. Autodestroem, por via de preconceito, por exemplo, é um caso grave até, e outras situações. Portanto, a pessoa, aliás, também temos de estar atento ao que se passa à nossa volta. Aliás, já, se calhar cada um de nós já tem uma experiência, e se tivesse estado mais atento, se calhar não teria acontecido isto, ou não teria acontecido aquilo. Não é? Mas são os descuidados. Mas são os descuidados. Mas de facto, mesmo aquela situação em que ele estava lá na prisão, nunca deixou de incutir aos camaradas que lá estavam a fazer aquelas situações, fazer várias. Ele também tinha essa missão, não é? Portanto, no fundo, ele também era médico, psicoterapeuta, Sim, exato. portanto, tinha o conhecimento todo, mas de facto podia não fazê-lo, não é? Podia. Agora, o que acontece com o Vítor Frankl é que ele, depois de sair, de ter sido liberto, ele entrou numa grande depressão. Quando soube que a família tinha morrido, ele entrou numa grande depressão. A foto dele desapareceu. Com todo o amor. Mas foi empurrado pelos amigos, porque tinha amigos, foi empurrado para um novo trabalho. E passou a ser diretor de um hospital psiquiátrico. E pronto, e foi a partir daí que ele deu, mas realmente ele teve ali uma fase de grande depressão. Portanto, o facto de ter recaído, como ele diz, faz parte do processo. Também não nos podemos estar sempre a autoculpar, eu não consigo, sou preguiçoso. Pronto, está todo, isto é um processo. Essa reação do Vítor Frankl tem a sua lógica. Porque muitas vezes nós, quando estamos dentro dos problemas, nós estamos a ter forças que nem compreendemos de onde elas vêm para encarar o problema e conseguir suportá-lo. E depois, quando as coisas passam, esvaziamos que nem um saco cheio de ar, esvaziamos e é quando nos vamos muitas vezes abaixo, é quando os problemas já estão ultrapassados. É mais nessa fase. Nós É mais nessa fase. É o final da festa. Para conseguir superar durante a fase e depois já não temos nada para fazer. É precisamente. É aí que está o perigo. Porque somos humanos, nós Precisamente. somos humanos. A partir daí reconstruímos. Eu não sou psicóloga, portanto há aí áreas que eu também não quero estar a... Ninguém Mas estamos a analisar de alguma forma. Como o João dizia, e bem, a fé também ajuda, mas é preciso compreendermos que a pessoa, quando está dentro de uma depressão, nem a fé consegue ultrapassar a barreira da depressão. E nem sempre a meditação é aconselhada quando estamos depressivos. Eu também já ouvi teóricos, o Dr. Vítor a doutora Gilda Moura, também lidou durante muitos anos. Convém não fazê-lo, por várias razões. Ela explicou cientificamente que realmente esse processo, quando estamos em depressão, não devemos fazer a meditação. Temos é que sair e, sei lá, procurar outro tipo de atividades que nos façam sair de dentro, não é? Dançar, cantar, sei lá. Eu acho que pode fazer a meditação desde que seja integrado numa egrégora. A Ana está a querer intervir já há um bocado. Não, eu não ia intervir. Tens que intervir e pronto. Estava a dizer que a meditação, nesses casos, até pode fazer com que a pessoa ainda vá mais depressa embora. É isso. É isso. Ela vai mexer naquilo como não está com estrutura. E a doutora Gilda Moura explica precisamente isso, o que é que se passa no cérebro, aquele mecanismo. Se não for uma meditação orientada por alguém, pode acontecer isso.
Se for orientada por quem souber, já não tem esse problema. Fixem este tema, porque nós vamos ter a continuação deste tema com uma outra abordagem, com uma outra palestrante, e foi muito giro, porque o tema está a vir à tona, volta e meia ele vem à tona, e como o ser humano também atravessa fases, é muito giro que nas mesmas fases os palestrantes propõem o mesmo tipo de temas, é muito engraçado. Quem é que já não passou por situações destas? Quem é que já não É passou? isso mesmo. Ou quem não esteja É isso mesmo. a passar situações destas? Todos nós. Eu já passei e Todos nós. não é fácil. Eu vou só espreitar se lá em casa normalmente as pessoas vão à praia e depois quando chegam é que vão ver a posteriori e colocam questões. A Maria José vai fugir. A Maria José vai fugir, vai fugir. Vamos ver, pronto, não temos realmente aqui nenhum comentário, nenhuma questão, ok. Ficaram com preguiça. Tudo ficaram com preguiça, não é? Só na zona da praia, na sua zona de conforto. Foi preguiça. Então, olhem, para nós continuarmos depois aqui o nosso convívio, os nossos trabalhos, as restantes atividades da Casa Espírita, se calhar vamos aqui agradecendo à Maria José este seu trabalho habitual, esta sua postura com esta parte sempre muito levada à reflexão e a levarmos trabalho para casa e tudo mais. Vou aqui convidar o João a fazer o encerramento. Pode ser, João? Sim. Fazes aqui o encerramento e depois partimos para as outras atividades. Ora bem, mais uma vez agradecemos todos esta brilhante palestra. De facto, trabalho para casa, né? Rever outra vez a palestra, ler os livros que foram aqui referenciados, porque nos ajuda a complementar não só o conhecimento, mas ajuda-nos a sermos melhores cidadãos, que é aquilo, a sermos melhores humanos, que era aquilo que eu disse no início, quando comecei, quando fiz a prece de abertura. Pois que lá estão em casa, revejam, passem a informação aos amigos, venham à Casa Espírita, que é importante, este calor humano que nós sentimos aqui, o aprendizado, a conversa, a partilha de conhecimento, de experiências, é sempre importante vir à Casa Espírita para ter essa vibração. Os cursos que não estão online. Os cursos que não são online e que são feitos aqui presencialmente, que é o curso, E gratuito. são cursos gratuitos, portanto, estão sempre à vontade, podem vir a qualquer altura, a casa está sempre aberta. Bem, então vamos fechar os nossos trabalhos. Da mesma maneira que começamos, também com uma prece, neste caso será mais de agradecimento, porque só temos a agradecer pela nossa existência, por estarmos aqui neste tempo. Esta é a nossa melhor versão da encarnação, porque só temos que a viver. Viver, aprender com todo o conhecimento que nós conseguimos adquirir. A temática de hoje da preguiça é, sem dúvida, muito importante, acaba por ser aqui também um incentivo para nós, quando estivermos em casa e dermos aquela moleza, assim, espera aí, isto não é para descansar, isto é para eu ativar e fazer alguma coisa, falar com alguém que precise, falar com um amigo, ou com um vizinho, visitar um animal, ou regar o jardim. Portanto, isto é tudo obras de Deus, e então vamos então entrar em sintonia com Deus e agradecer-lhe a oportunidade de estarmos aqui fisicamente neste espaço e na nossa vida. Agradecer a Jesus que Ele nos envolva a todos, fomentando a sua luz e as suas vibrações de amor, e que nós possamos aproveitar essa beleza divina que nós temos à nossa disposição através dos nossos guias, que nos ajudam sempre que nós conseguimos sintonizar com eles. E para isso, o que é que temos que fazer? Temos que estudar, temos que vibrar por isso, fazer o Evangelho do Lar. É sempre importante estarmos em sintonia com os amigos da espiritualidade maior. Agradecer à equipa espiritual desta casa, os mentores espirituais, e a todos aqueles amigos que aqui vieram também, desencarnados, que vieram aqui também aprender, e naturalmente estarão aqui muitas pessoas, se calhar, da nossa família que já partiram, amigos, sempre neste ato de aprendizagem. Muito obrigado pela vossa presença. No próximo sábado cá estaremos para mais um tema sempre à luz da doutrina espírita, e guardamos por vós na presença física, que é o mais importante. Se estiverem aqui por Alcobaça, venham-nos visitar.
Tens que pôr o... É só ir aqui. Terminar, dás o tchauzinho.